Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira para falar de NFL. Vamos falar do Thursday Night Football que abriu a semana 3. Vitória do San Francisco 49ers sobre os Giants, mas também temos lesões para conversar. Vamos falar aqui do Trevon Diggs, que está fora da temporada da equipe do Dallas Cowboys, e passar também pelo que teremos na frente no domingão de futebol americano. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, que você se inscreva no canal, compartilhe o Toque Passa. Se puder colaborar, faça parte do clube de membros, não é caro. Quero dar salve aqui, ó, pro Yeti Insano, o Paulo Gouveia e a Bruna Meyer, que chegaram agora. Sejam muito bem-vindos. 139 membros, com 150 eu fecho a lista e vou sortear uma jersey, uma camisa oficial de um time da NFL. Então faça parte do nosso clube de membros. Todo mês tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation também. Se você não conhece a Fanatic ainda, aqui embaixo tem o link e tem cupom de descontos. E também convido você a abrir sua conta na BetMais, você que gosta de apostas esportivas, a BetMais é o seu lugar. Ganhei uma graninha ontem com os 49ers, então ó, aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta através do Toque Passa. E vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, então vamos começar com o Thursday Night Football, que foi, bom, em ritmo de Thursday Night Football, né? Uma semana curta e complicada, a gente fala aqui que os times não gostam e a gente... Assim, sinceridade, é um dia a mais de futebol americano, é mais uma janela que a NFL tem para vender, para render bilhões, mas a gente também não gosta muito de Thursday Night Football, né? Porque o jogo não foi assim uma maravilha, vitória dos 49ers por 30-12, conforme a gente esperava. Você olha o placar, você acha que foi muito fácil, mas não foi um jogo tão fácil assim. E aquele jogo que ficou numa pasmaceira, ele não foi fácil demais, ele não foi apertado demais. Ele não foi bonito de se ver, com muitos grandes lances, assim como ele também não foi feio, com cheio de turnovers. Não, foi um jogo bem, definitivamente, mais um jogo aí da história da NFL, né? O primeiro touchdown da partida só foi sair na metade do segundo quarto. O fim do terceiro quarto tinha um placar de 20-12 para a equipe dos 49ers, mostrando que tinha ali um aperto, né? 20-12 com um field goal, estava 17-12 no finalzinho. Então, foi mais apertado do que o placar indica, né? Chegou até um momento ali que eu tinha apostado, né, no over, ali nos 10,5 que tava falando, e não tava. Eu achava que não ia rolar, não, né? Mas no fim, deu tudo certo. Meu palpite foi bem aproximado, eu falei 34-10, foi 30-12. Concordo, aceito aí como uma grande vitória pro meu lado nos palpites. Teve suas gracinhas, né? Teve ali seu soco de mão fechada no capacete do coleguinha, acertando a face mask, que a arbitragem não viu, né? E conseguiu confirmar que era um soco de mão fechada. É meio óbvio, qualquer imagem mostra isso. Mas foi um jogo, vamos lá, com os seus momentos, né? O Brandon Ayuk ficou de fora da equipe dos 49ers, foi uma lesão no ombro, pegou a gente de surpresa, não tinha previsto aqui, ninguém sabia muito bem, de repente saiu que ele estava fora da partida, e com isso o Brock Purdy, cara, ele ficou muito limitado ali, né? Ele só tinha o Deebo Samuel, o George Kittle, o Christian McCaffrey para contar. Tava bem sossegado, tava bem tranquilo, tinha armas demais. Esse time dos 49ers, ele é muito recheado de playmakers, ele tem muitos jogadores capazes de ajudar demais. E aí pegava uma equipe esfacelada ainda do New York Giants, que mostrou esses problemas, né? A sua falta de uma profundidade no elenco e peças ali capazes, né? A linha ofensiva com problema, só com o Barkley fora, o jogo terrestre não encaixou e as coisas não funcionaram muito bem. Tivemos uma conversa muito legal no clube de membros ontem, lá no grupo no Telegram, porque a gente estava falando do Brock Purdy, eu falei do Purdy ontem, e aí o pessoal começou, estão cobrando demais, né, Ricardo Pina. Cara, não é assim. Tem gente que acha que a imprensa pega no pé dele mais do que pega no pé dos outros, mas é o seguinte, é que vocês simplesmente não reparam no que a gente faz com os outros, né? Basta você olhar, o Tua Tagovailoa teve uma grande temporada no ano passado, e esse ano a gente tá falando aí, cara, mas ano passado as concussões podem tirar ele. O Trevor Lawrence, pô, começou mal a temporada passada, depois terminou bem, vamos ver como é que vai ser, a gente não sabe o que é. O Mac Jones, muito bem no primeiro ano, mal no segundo, e, pô, parece que toda semana querem matar o cara. Até caras mais consagrados, como o Josh Allen, né? Um cara questionado, mas será que não tá forçando demais? Será que não tá se expondo demais? Por que ele vai para esses passes longos e acaba interceptado? O Justin Herbert, será que ele é o cara? Porque o time não ganha, ele não tem turnover, não tá, mas na hora do vamos ver, ele não tá resolvendo, ele tá dando pro... Todo mundo é questionado. Acho que tirando o Mahomes, todo mundo em algum momento foi questionado nas últimas temporadas da NFL. É normal. Tirando o Mahomes, que o Mahomes é
fora de série mesmo e não tem dado motivos para a gente questionar. O Purdy agora é um dos 4 quarterbacks na história da NFL, na era Super Bowl, né, a ter vencido seus 8 primeiros jogos como titular na temporada regular. A derrota que tem como titular é para a equipe dos Eagles na final de conferência, em partida que ele termina machucado, né? Que ele nem joga direito assim, estava com o braço quebrado. Não é pouca coisa. Então a gente ainda está tentando entender quem que é o Brock Purdy. O que esse cara é? O Purdy joga num time que é forrado de estrelas, né? Pô, a gente já elencou aqui, né? Você tem o Debo, você tem o Ayuk, você tem o McCaffrey, você tem o Kittle. Tem um excelente treinador, um sistema de jogo muito bem estabelecido, tá tudo muito certinho na equipe dos 49ers, é um time muito legal. E aí a gente fica tentando descobrir qual que é a parcela de contribuição do Brock Purdy para tudo isso funcionar. Qual que é o tamanho dele naquela engrenagem dos 49ers? Ele é um cara excepcional, um fora de série, né, que sem ele o time não venceria? Ou ele é mais um QB competente que é capaz de simplesmente não atrapalhar um sistema já tão bem estabelecido, tudo tão certo, né? A gente vai lembrar aqui que o tão criticado Jimmy Garoppolo levou esse time para um Super Bowl, chegou em final de conferência e o ano passado estava caminhando para ir para uma final de conferência até se machucar e entrar o Brock Purdy, né? Então não é pegar no pé, a gente tem que avaliar o jogador como a gente faz com todo mundo, isso não tem jeito. O Hurts é um cara que não está 100% garantido, ninguém está garantido, exceto o Mahomes, estou deixando de lado esse. Acho que até o Burrow, a galera já está questionando um pouquinho mais, tá? Dito isso, eu não gostei da primeira campanha do Brock Purdy, tá? Ele teve ali alguns passes que deveriam até ter sido interceptados. O George Kittle salvou ele, a bola estava nas mãos do Adoree Jackson e o Kittle vem como um cornerback, né? Cara, ele foi 3 de 8 na primeira campanha, nos passes, chegou a estar 5 de 14, e aí depois pegou no breu. O time embalou ali e foi. Ele terminou o jogo com 25 de 37, 310 jardas, 2 passos para touchdown, mais uma vez. Semana passada ele não teve passo para touchdown, mas é mais um jogo que ele tem 2 passos para touchdown. Só que sim, foram 168 jardas após a recepção, né? Conquistadas ali com as pernas do Debo, com o Kittle, esses caras pegaram a bola e foram. O Deebo Samuel terminou com 129 jardas, sendo que 81 ele conquistou depois de receber. Segundo a PFF, o Brock Purdy teve uma média ali de 5,3 jardas na profundidade dos seus alvos. A bola viajava 5,3 jardas apenas para receber. Então mostra que a maioria das jardas ali, ele conquistava, o time ganhava depois na qualidade dos seus jogadores. Mas a gente vai destacar também que os Giants pressionaram. Primeiro tempo foi mais de 80% dos snaps com blitz da defesa dos Giants. O jogo terminou com 74% de blitz em dropbacks do Brock Purdy, né? 29 blitz que o Purdy enfrentou tentando passe. E aí, claro, tem que soltar a bola um pouquinho mais rápido. Claro que isso também inflaciona os números dele, né? 236 jardas conquistadas contra blitz, porque toda hora vinha e aí você solta a bola rápido, com jogadores capazes de conquistar jardas depois dessa recepção, e a coisa flui muito bem. Então é isso só que é o detalhe que a gente faz do Brock Purdy. Não é crítica, ninguém está cobrando que o Purdy seja MVP, que ele seja o Joe Montana. Nesse aqui, basicamente, é o primeiro ano. Ele não tem uma temporada completa. É só uma tentativa de a gente tentar entender. Vamos pegar aqui um exemplo mais, não estou comparando ninguém, tá? Mas o Tom Brady. Na primeira temporada dele, o Tom Brady não era o astro da última temporada do Brady. Ele era um cara que estava lá, competente e não atrapalhava um time que estava completamente formado. Ele teve seu protagonismo na final, levando aquela campanha que termina com o field goal do título do primeiro Super Bowl dos Patriots, mas ele vai assumir esse papel de astro bem lá pra frente. Vou dizer até que no segundo título já tinha essa aura, porque ele era o quarterback, né? O quarterback sempre ganha esse destaque, mas a gente vai entender, vai ver uma figura mais montada desse Tom Brady bem depois, talvez até com o tricampeonato já. Aí que ele tem essa coisa dele ser o comandante do time, mas o resto era uma equipe muito competente e ele é um cara que ia lá e não fazia besteira, tá? O ponto é, você tem um limite ali, você ter o espetacular entre o Mahomes, você ter um horrível como um Zach Wilson, e aí você tem umas fileiras no meio, e esse meio aqui é muito interessante, o time é capaz de ganhar alguma coisa com esse cara simplesmente não fazendo besteira, tá? E é o que eu vou falar do Brock Purdy. Agora, do lado dos Giants, né, as coisas foram tão ruins quanto a gente imaginava. O Daniel Jones terminou 22 de 32, 137 jardas, uma média de 4,3 jardas por passe só. Teve uma interceptação. E assim,
O Daniel Jones tem que erguer a mão pro céu e agradecer o contrato que ele recebeu, tá? Aquela extensão contratual, eu falei na época que eu não faria. Ah, mas os Giants estavam reféns porque os Giants não tinham opção se não dar esse contrato. Então, cara, assim, com sinceridade, eu defendi na época. Eu achava que os Giants poderiam ter um passo atrás nessa temporada. No ano passado foi muito bem, eu achava que esse ano ia ter uma queda natural. E eu falar, o Daniel Jones, vai procurar teu caminho, cara. Então é o seguinte, você quer ganhar essa grana? Você acha que você vai ganhar mais? Vai procurar. Sabe? Talvez ele até conseguisse um outro time, alguém interessado, encantado pelo último ano dele, se bem que todo mundo tinha uma ideia que ali era muito Brian Daboll e ele sozinho não ia conseguir fazer. A amostra dele foi muito ruim até ver o Brian Daboll, que ele foi bom. Então eu não acho que ninguém correria atrás dele, e se fosse correr não ia ganhar tanto, e se levasse e pagasse que fosse pro Daniel Jones, quem a equipe dos Giants colocasse no lugar não ia estar fazendo tão pior, né? O Daniel Jones é um cara, assim, no medíocre, na real termo, né? O termo medíocre, de mediano, ele de médio para baixo, ele não é grande coisa assim. Sexta-feira eu tô num mood, assim, ó, cara, tô cornetaço aqui. Meu Deus, sexta-feira eu tô azedo aqui, já critiquei todo mundo aqui, mas calma lá, né? O ataque dos Giants, sem o Saquon Barkley, teve 29 jardas terrestres apenas. Nova York teve um total de 150 jardas conquistadas no seu ataque. Aliás, o Saquon Barkley revelou no Amazon Prime que ele teve uma torção no tornozelo, no complexo ligamentar sindesmótico. Eu fui procurar qual era o termo correto, os médicos podem me ajudar, é a chamada sindesmose tibiotársica, né? Porque é o high ankle sprain, né? Aquela torção do tornozelo alto, né? Que é o ligamento mais alto do tornozelo. Fiquei tentando procurar qual que seria a definição em português. A gente não tem esse high ankle, pelo menos para falar, eu nunca ouvi um médico falar. A gente fala torceu o tornozelo, mas não é o ligamento lá embaixo, é mais aqui em cima. E ele ficou de fora desse jogo, vai ficar de fora por mais umas 3 semaninhas. Acho que é o tempo que a gente está acostumado a ver os jogadores nesse tipo de situação. Mas não foi um jogo para ser lembrado, mas também não é um jogo, né, ruim demais. A equipe dos 49ers chega no 3-0. O Nick Bosa tirou a zica, acabou o jejum de sacks, isso existia. Ele estava aí há 5 jogos já sem ter conseguido um sack. Eram os 3 jogos dos playoffs na temporada passada, mais os 2 jogos nessa temporada. Conseguiu, é uma farsa o Nick Bosa, calma. Né? E os 49ers voltam a jogar só no próximo domingo, já 1º de outubro, contra a equipe dos Cardinals. Grande desafio, né? Vai ter mais uma bye week a equipe dos 49ers, enquanto a equipe dos Giants 1-2 vai tentar arrumar a casa, recebendo o Monday Night Football na semana 4 contra o Seattle Seahawks. Não é parada fácil, não, para Daniel Jones e companhia. Agora vamos lá para o plantão médico, aqui atualização rápida em relação ao Joe Burrow, porque o Zach Taylor, técnico da equipe dos Bengals, falou que o jogador ainda sente dores no local, não trabalhou nos últimos 2 treinamentos, né, o de quarta e o de quinta-feira, e o Taylor falou que era melhor que o Burrow participasse de pelo menos um treino antes do jogo de segunda-feira contra os Rams, né, partida muito decisiva para a equipe dos Bengals, estão 0-2 e vão encarar essa equipe dos Rams, que não é um desafio tão fácil, a gente não sabe se vai ter Burrow. A situação é dia a dia, está sendo constantemente avaliado para ver se vai ter condições de jogo. Na equipe dos Panthers, o Bryce Young muito provavelmente está fora da partida contra o Seattle Seahawks no domingo. O jogador não treinou também nos últimos 2 dias. E o Andy Dalton deve ser o quarterback titular. O Young machucou o tornozelo e, segundo a comissão técnica da equipe dos Panthers, foi ainda no primeiro tempo do jogo contra os Saints, né? Mas aí falaram assim, cara, não afetou o jogo dele. Sacanagem, podia ter dito, né, ajudava o garoto aí, falar assim, não, atrapalhou um pouquinho a movimentação dele, ele não estava se sentindo muito bem, mas ele jogou mesmo assim. Uma notícia, claro, pela lesão, mas eu acho que é uma boa dar uma pausada aqui no trabalho pro Bryce Young, tira ele de campo, tem essa questão do tornozelo, ó, você não vai jogar, mas vamos ver o Andy Dalton, vamos ver com um cara mais experiente. Eu sei que essa linha tem problema, eu sei que o corpo de recebedores é ruim, mas fica aqui fora, vê qual que são as alternativas que ele acha para tentar vencer, para tentar superar um problema, vai aprendendo um pouquinho, né? É o que a gente fala, que é bom você colocar o cara no campo para ele tomar uma pancada e ver como que a vida funciona, mas às vezes é bom também ele ficar de fora e observar e ver o que pode ser feito e aprender algumas lições. Então vamos ver, dentro desse mesmo time da equipe do Carolina Panthers,
o que o Andy Dalton é capaz de fazer e pode até acabar colaborando no desenvolvimento do Bryce Young, que dificilmente vai jogar no final de semana. Agora, a questão mais séria aqui envolve o Dallas Cowboys, porque essa notícia é ruim e está confirmada. O cornerback Trevon Diggs está fora da temporada com uma ruptura do ligamento colateral anterior do joelho esquerdo, o famoso ACL, né? É uma lesão que aconteceu durante o treinamento, no trabalho 1 contra 1 ali, ele saiu machucado, passou por ressonância magnética e foi constatado o pior. Trevon Diggs, que começou bem a temporada, teve 3 passes desviados, ele é um dos astros dessa defesa, claro que é capitaneado, todos os holofotes estão no Micah Parsons, mas a secundária tem feito um bom trabalho também. O rating dos quarterbacks passando em direção a lugares cobertos pelo Trevon Diggs é de 1, tá? Nesses 2 jogos, os caras conseguiram um rating de 1, passando na direção do Trevon Diggs. Ele que desde 2020 está na liga, né? Foi draftado na segunda rodada de 2020. 18 interceptações nesse período, é o maior número de interceptações nesse intervalo de tempo em toda a NFL. Teve temporada de 11 interceptações em 2021, lá quando ele foi um destaque, foi All-Pro, foi eleito All-Pro. E eu tinha muitas críticas a ele nessa época, ainda tenho algumas críticas, mas porque ele era muito 880. Ou ele fazia interceptação ou ele cedia um touchdown de 90 jardas, né? A cobertura dele era muito assim. E ele deu uma evoluída. A temporada passada ele teve menos interceptações, mas foi menos queimado também. Então é um cara que vinha evoluindo, estava no seu último ano de contrato de calouro e assinou em julho uma extensão de 5 anos com 97 milhões de dólares. É uma perda grande, né? Agora eles vão colocar, acho que o Darren Bland para ser o novo Stephon, né? O novo Trevon Diggs, né? Não o Stephon, o novo Trevon Diggs. E aí do lado oposto do Stephon Gilmore, né? E o Jordan Lewis ficando como um nickel corner, né? Sendo esse cara mais por dentro, esse corner por dentro da defesa. Tem material, tem profundidade nesse grupo para não cair tanto assim o nível, mas é claro que é a perda de um dos grandes astros da liga e a equipe do Dallas Cowboys sente, não tem como, né? Trevon Diggs com o Stephon Gilmore era uma dupla de respeito ali, vamos ver como é que vai lidar com o restante da temporada. Esse é um dos grandes problemas da NFL. A gente faz previsões antes de começar a temporada, a gente analisa os times no começo da temporada, a gente se encanta com algumas coisas, mas aí vem uma lesão e pode mudar todo esse cenário. Vamos lá então falar do final de semana, que assim, não é dos mais espetaculares, mas tem alguns jogos bem legais para acompanhar, principalmente porque a gente tem que ficar de olho nos times que são 0-2, né? Assim como acontece no beisebol, strike 1, 2, 3 está fora, basicamente o 3 está eliminado, né? Se perder 3 partidas seguidas nos 3 primeiros jogos, a situação fica muitíssimo complicada. Desde 66, a famosa era Super Bowl, 251 times começaram a temporada com 0-3 e apenas 6 deles, 2,4%, conseguiram fazer playoff. O último time a conseguir isso foi a equipe do Houston Texans lá em 2018 e desde 2020, quando os playoffs passaram a ter 14 times, né, 7 de cada conferência, 15 times começaram 0-3 e nenhum deles foi para pós-temporada. Agora nós temos 9 equipes que já perderam seus 2 primeiros jogos. Elas, Patriots, Bengals, Texans, Chargers, Broncos, Bears, Vikings, Panthers e Cardinals. E eu contei 10, eu não sei como que eu contei, eu até parei aqui para ver contar de novo, mas é isso aqui, tá? Patriots, Bengals, Texans, Chargers, Broncos, Bears, Vikings, Panthers e Cardinals. Isso aí, tá? São 9 times que estão com 0-2 e perdeu o final de semana, esquece, né? Vou destacar aqui os jogos das 2 da tarde, tem uns bons jogos, tá? Começando com Browns e Titans, porque me interessa, porque são 2 equipes que eu estou tentando entender o que são de verdade. Não gostei da última impressão que eu tive dos Browns, não gostei da primeira impressão que eu tive dos Titans, gostei da segunda contra os Chargers. Vejo um favoritismo dos Titans, tá? Estão jogando fora de casa, mas eu acho que é um time que está um pouquinho mais bem organizado do que a equipe do Cleveland Browns. Tem uma boa defesa os Browns, não gosto de Deshaun Watson pelo que ele vem jogando, né? E os Titans talvez consigam coisa. Não acho que vai ser bonito o jogo, mas vou apostar aqui numa vitória dos Titans. Os meus palpites vão sair todos entre hoje e amanhã, né? Entre essa sexta-feira e o sábado também. Eu vou colocar na aba comunidade todos os palpites com um placar e um comentáriozinho, tá? Lions e Falcons, um jogo de entretenimento. 2 equipes que gostam de seus ataques, produzem coisas bonitas de se ver, né? Coisas legais, interessantes. Tem algumas falhas na defesa, permitem que o adversário consiga uma coisa ali. Os Lions estão 1-1,
acabaram tropeçando contra a equipe do Seattle Seahawks na última semana, enquanto os Falcons estão 2-0, sonhando com o 3-0 aí, uma briga bem interessante dentro da NFC Sul para ir para os playoffs. Eu vou ver um pequeno favoritismo dos Lions por jogar em casa, por ter perdido já um jogo em casa e aí é necessário uma resposta. Então eu acho que o pass rush vai conseguir incomodar bastante o Desmond Ridder. Eu vou ficar com os Lions, mas com um jogo bem, talvez o melhor jogo do final de semana no entretenimento, tá? Packers e Saints também é uma outra boa partida. Temos mais um confronto da NFC Norte contra a NFC Sul. E os Packers 1-1, os Saints 2-0 também, mais ou menos uma situação parecida. Mas o que eu acho legal aqui nesse jogo é porque os Saints têm uma defesa boa e um ataque que não me agrada. Os Packers, essa defesa do Saints vai ser interessante para a gente analisar um pouquinho mais o Jordan Love, né, que teve seus bons momentos contra os Falcons e acabou sendo curto ali, né? E eu vou ficar com o favoritismo dos Packers porque eu não gosto, não confio no Derek Carr. Acho o Derek Carr um quarterback fraco, ruim, tá? E foi uma escolha errada da equipe dos Saints. Não acho que vai virar grande coisa, não. Então vou ficar com a vitória dos Packers, até por jogar em casa. Dolphins e Broncos, eu quero ver Dolphins 2-0, acho que vai pro 3-0, tá? Os Broncos estão 0-2 e não era ano para playoff ainda, mas eu quero ver a resposta desse time depois de 2 derrotas em casa. Tem muita coisa para ser arrumada nesse time do Sean Payton. Acho que vai dar um duelinho interessante contra a equipe dos Dolphins. Eu acho que vai ser um jogo legal de se ver, mas com um grande favoritismo dos Dolphins. Eu quero ver o quanto os Broncos conseguem endurecer para os Dolphins. Só isso, tá? Mas a vitória é de Miami para mim. Vikings e Chargers também é outro jogo que tem muito potencial para ser partida do entretenimento, né? Porque são 2 ataques bons, 2 defesas que cedem muitas jardas, e aí nessa eu vou ficar com a vitória dos Vikings. Os Vikings jogam em casa, os 2 times estão 0-2, né? Meio que com a corda no pescoço, porque eu vejo mais playmakers, vou dizer assim, na equipe dos Vikings, né? Eu acho que vai dar Vikings por algum... Eu não consigo precisar, eu não tenho confiança nenhuma nesse palpite, mas eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia apostar nos Chargers. Então eu vou ficar com a equipe dos Vikings, basicamente é isso. Os Vikings têm um tempinho a mais de preparação, perderam na quinta-feira passada. Estão trabalhando um pouquinho mais tempo, enquanto os Chargers vêm do jogo do final de semana, uma derrota, nossa, dolorosa para a equipe dos Titans e pode pesar um pouquinho mais, tá? Jets e Patriots é outro confronto interessante desse horário das 2 da tarde de Brasília, um tabu já de 14 jogos, né? Os Patriots venceram os últimos 14 jogos contra os Jets não vencem desde 2015, uma vitória na prorrogação ainda. Os Jets 1-1, os Patriots 0-2, Patriots com a corda no pescoço, mas assim, de maneira absurda e virou até uma obrigação. Era normal que os Patriots perdessem esse jogo para os Jets em Nova York com Aaron Rodgers. Com o Zach Wilson, vão cobrar o Bill Belichick. Se perder, o clima vai ficar pesado, até porque semana que vem vai perder contra a equipe dos Cowboys. Então, é necessário demais vencer esse jogo contra Nova York e manter esse tabu vivo, mesmo jogando em Nova York. Eu vou ficar com a vitória dos Patriots, porque o Zach Wilson, para mim, acaba com qualquer time. E temos Commanders e Bills, né? Commanders e Bills, os 2 times estão 1-1, os Bills muito melhores, mas eu quero ver o desafio que essa defesa dos Commanders vai trazer aí pro Josh Allen. Acho que vai dar um jogo legal, os Bills favoritos, mesmo jogando fora de casa. Eu quero ver qual que é o tamanho do desafio que os Commanders vão conseguir levar lá para Buffalo. No segundo horário, um pouquinho mais fraco ainda, mas eu vou recomendar que vocês assistam, né, 5h25 da tarde, horário de Brasília, 9h25 aqui para mim, Cardinals e Cowboys 2-0, os Cardinals 0-2, mas esse jogo eu faço na tela da ESPN4, então eu conto com a audiência de todo mundo pra gente conversar. Tô brincando aqui que tomara que não vire uma live de NPC, né, que a gente fique lá assim, sec do Parsons, touchdown Cowboys, pode ficar repetitivo, mas a tentativa é de que tenhamos uma partida minimamente interessante e vamos ver como é que essa defesa reage sem o Diggs. Tudo bem que o desafio não é tão grande assim. E teremos Chiefs e Bears, né? Os Chiefs 1-1, os Bears 0-2. Vitória dos Chiefs para mim é tão óbvia quanto a dos Cowboys. E eu quero ver o Fields aí livre, leve e solto, né? O Fields agora sem pensar. Quero ver o Fields sem pensar. Tem gente que está apostando que os Bears podem aprontar, porque pode ser o jogo dos Colts, né? Dos Chiefs do ano passado. Mas eu acho que em casa é mais complicado, né? A lição meio que foi aprendida. Eu vou ficar com a vitória
do Kansas City Chiefs. E no Sunday Night Football teremos os Steelers contra os Raiders, duas equipes 1-1, com muitas coisas para se mostrar, algumas coisas positivas que a gente vê, com coisas negativas, e eu vou ficar com o favoritismo dos Steelers, mesmo sendo fora de casa, porque tá meio bagunçado, né? A equipe dos Raiders, como a gente previa, tá bem bagunçado, e aí comando técnico Mike Tomlin ou Josh McDaniels, eu não penso duas vezes em colocar o Tomlin. Quero ver o Pickett entregar algo a mais, tá? O Pickett tá devendo ainda, esse ataque dos Steelers nos iludiu durante a pré-temporada e eu espero ver alguma coisa a mais. Vem da vitória no meio de semana, né, no Monday Night contra a equipe dos Browns. Eu acho que vão vencer mais uma aqui e vão para 2-1 nessa temporada. Como eu disse, vou colocar meus palpites na aba de comunidade, então se inscreve no canal e a gente vai voltar segunda-feira para falar de futebol americano. Conto com a audiência de vocês na tela da ESPN 4 a partir das 5h25 da tarde no domingão para assistir os Cowboys vencendo a equipe dos Cardinals, né? Conto com a sua audiência e aquele abraço.